A paz do Senhor Jesus, príncipe e princesa do Senhor dos exércitos. Tem uma palavra aqui abençoada de Deus, do Senhor dos exércitos, para o teu e para o meu coração. Estou aqui lendo em Lucas, capítulo 8, versículo 40 e 41, que diz sobre a filha de Jairo. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. O povo estava esperando Jesus. E quando Jesus chegou, como diz a palavra, um homem, um varão, príncipe. Ele era príncipe da sinagoga. A sinagoga era a igreja, ou é a igreja daquela época de Jerusalém. E o príncipe, o Jairo, um príncipe. O príncipe é quem o príncipe? O príncipe é o filho do rei, o descendente do rei. Aquele que está acima de outras pessoas. Ou seja, aquele que tem autoridade. Aquele que é descendente da realeza. Então, ele, príncipe da sinagoga, ele se prostrou. Ele diz, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Ele prostrava diante dos pés de Jesus e rogava que Jesus entrasse na sua casa. Além daquele príncipe, tinha uma multidão de pessoas esperando Jesus. E Jesus chegou e aquelas pessoas receberam ele com alegria. Mas aquele príncipe, ele clamou. Como diz a palavra aqui, ele rogou. Rogar não é apenas pedir, rogar é humilhar. É humilhar, é clamar, é gritar. Como é que diz? É pedir por misericórdia. É além daquilo que a gente apenas expressa um desejo. Ele suplicou. Diz a palavra aqui que ele rogava. E eis que chegou o varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, ou seja, da igreja, e prostrando-se aos pés de Jesus. Foi dos discípulos? Não. De Jesus. Rogava-lhe que entrasse em sua casa. A casa desse príncipe era uma das melhores casas daquela cidade. Porque ele era um príncipe, ele não era um plebeu. Ele não era apenas um colono. Ele não era apenas, ou seja, um povo. Não era um participante da plebeia, daqueles que estão abaixo dos reis, das rainhas, das autoridades. Ele estava no nível das autoridades. E eram autoridades o quê? Eclesiásticas.
era um sacerdote, sumo sacerdote. Ele era um príncipe da sinagoga, aonde se ensinava a lei de Deus. Ele prostrou-se aos pés de Jesus, rogando-lhe que entrasse em sua casa. No 42 ele diz, porque tinha uma filha única. Por que ele estava prostrando aos pés de Jesus? No 42 diz, porque tinha uma filha única. Só porque tinha uma filha única? Não. Quase de 12 anos. Olha, que estava à morte. Estava à morte. Esse A é acraseado, ou seja, estava para a morte. Ela não estava morta ainda, estava à morte, estava para morrer. E ele, temendo que a sua filha morresse, quando Jesus chegou na cidade, ele viu aquele alvoroço e todo mundo chegando e recebendo Jesus, ele não perdeu tempo. Ele correu e prostrou-se e clamou, pedindo a Jesus que entrasse na sua casa, pois a sua filha, de apenas 12 anos, estava para morrer. O desespero dele. Ele era um príncipe. E não era um príncipe da prefeitura. Ou seja, ele não era um funcionário da prefeitura, do governo. Ele não era um funcionário do plenário. Ele não era um funcionário público. Apenas ele era um funcionário da casa de Deus, onde ensinava a palavra de Deus, da sinagoga. Ele ajoelhou-se, prostrou-se e clamou. E o que é que você tem feito? O que é que você tem feito, príncipe e princesa? Por que eu estou chamando você príncipe e princesa? Porque para Deus você é príncipe. O Senhor e a Senhora são príncipes. Perdão, não se trata como você, mas o Senhor e a Senhora são príncipes. São príncipes dele. Vocês são herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Porque ele é o grande rei. E nós somos príncipes. O que é que você tem de tão precioso na sua vida? O que é que Jesus pode fazer por você nesse momento, príncipe? Só depende de você, ou do Senhor ou da Senhora, príncipe e princesa, prostrar-se, ou seja, derramar o seu coração, clamar o Senhor para entrar na sua casa, fazer como aquele homem, dizer, Senhor, entra na minha casa, porque o Senhor pode resolver os meus problemas. E não é qualquer problema. O Senhor pode resolver esse problema que você está vivendo aí agora. Porque aquele príncipe da sinagoga, ele tinha um conhecimento da lei de Deus através de Moisés, das Escrituras. Mas esse conhecimento não pôde salvar a filha dele. Mas quando ele conheceu que naquela cidade chegou o Cristo, o Salvador, ele correu e foi atrás dele. E clamou para que ele entrasse na sua casa. Ele se prostrou
Talvez Jesus ainda não tenha entrado na sua causa, na sua casa e na sua causa, transformado a sua situação e acalmando o seu coração e tirando a sua dor. Porque você ainda não, ou o Senhor, a senhora ainda não se prostrou e clamou para que ele entrasse na sua casa, na sua vida, na sua família, entrasse na situação que você está vivendo e mudasse. Talvez porque o Senhor e a senhora, príncipe e princesa do Senhor, Deus de Israel, não tem o conhecimento do Senhor da glória, aquele que pode entrar, que pode transformar, que pode libertar, que pode fazer milagres e maravilhas. E eu vou falar para o Senhor e para a senhora, príncipe e princesa de Deus. Não perca mais tempo, não sofra mais. Não deixe mais essa dor permanecer. Porque talvez você não tenha uma jovenzinha, uma criança de 12, apenas 12 anos. Mas o que você precisa é precioso para você, como aquela criança era para aquele centurião, aquele príncipe. É a única esperança, é a única alegria, o único motivo de alegrar o seu coração que está para acabar, está para perecer, está para parar de existir. E Jesus está aqui através desse vídeo, falando contigo, falando com o Senhor e a senhora, príncipe e princesa do Senhor. Ele chegou aqui. Ele está aí agora, ele está aqui agora. Então, pegue esse exemplo. Ajoelhe-se nesse momento aqui, nesse momento agora que você está ouvindo que Jesus está aqui. E peça a Ele para entrar na sua casa. Não apenas peça, mas clame. O que é clamar é chorar. É pedir com toda a força. Olha o que está escrito aqui, ó. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. Todos naquela cidade estavam esperando Jesus. Porém, todavia, um homem. Eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, ela não tinha 12 anos, quase, devia ter 11 anos e uns meses, que estava à morte, acrasiado, quer dizer, para a morte, estava para morrer. Ele clamava, porque ele via que a sua filha, que tinha quase 12 anos, talvez você não tenha uma filha de quase 12 anos que está para morrer, mas você tem algo que é precioso, tão qual. Para aquela multidão que recebia Jesus, esperava Jesus, era apenas a chegada de Jesus, mas para aquele homem era a salvação da sua filha, da sua alegria. Talvez você tenha o Senhor e a senhora, príncipe e princesa do Senhor Jesus, Deus vivo, tem ido para a igreja, tem presenciado a chegada do nosso Senhor Jesus Cristo através de lives, transmissões por televisão, através da internet, de pastores, de apóstolos, de pregações lindas e maravilhosas.
Mas você tem que fazer a diferença. Porque que o Senhor e a Senhora necessita é algo diferente do que a multidão está esperando. A multidão esperava Jesus, mas o Senhor e a Senhora está precisando que o Senhor Jesus entre na sua casa e não deixe a sua alegria morrer. Não deixe o seu bem precioso perecer. Então, príncipe e princesas do Senhor, este servo do Senhor que aqui vos fala, eu rogo a vós outros que façam isso. Porque se os senhores fizerem isso, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que atendeu a Jairo, ele vai entrar na casa de cada um dos senhores e não vai deixar que a alegria saia das vossas casas. Que pereça o seu bem precioso, aquilo que tem afligido a sua alma. Ele vai te dar, ele vai dar vitória aos senhores. Então, terminando esse vídeo, eu rogo aos senhores que ajoelhem-se e clame com toda a sua força para que Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Criador dos céus e da terra, possa entrar na sua casa ou na sua vida e não deixe que aquilo que é alegria para ti possa perecer. E Ele assim fará. Essa é a palavra de Deus para o meu e para o seu coração. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com os senhores, agora e para todo sempre. Amém.